É isso aí, está entrando no ar mais uma edição do programa Sem Limites, pela Rede Gênesis de televisão, pelo nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. Já se inscreve aí, já compartilha com todo mundo, deixa o seu comentário, muito importante o seu comentário. E também pela Rádio Sara Brasil FM para você de São Paulo, a 101.3. Eu sou o Bispo Cristiano Guimarães, já está aqui do meu lado Bispa Camille. Oi, gente, tudo bem? Nossa terapeuta, Ana Paula. Oi, bispos, e aí, galera, tudo bem? É isso aí. E hoje a gente vai falar de um tema que está muito na moda, está tendo votação no Congresso para criar lei, que é fake news, né? O que significa fake news? Você já foi vítima de alguma fake news? Fake news nada mais é do que mentira, uma notícia falsa, né? Uma notícia fake. E a gente sabe, pela Bíblia, quem que é o pai da mentira, né? Então, qualquer coisa ligada à mentira, a gente sabe que vem do pai da mentira, que é o diabo. Jesus deixou isso claro, ele mente desde o princípio, nele não há verdade alguma. Então, é um tema importante e também a gente vai falar como que isso influencia no nosso meio, né? Tem gente que fala a mentirinha do bem, né? A mentirinha branca. Mentirinha branca, né? Existe mentirinha do bem. Será que às vezes a gente não mente porque alguém te pergunta alguma coisa, você não quer falar, não, eu fiz, você não fez, aí depois que você vai lá fazer. E aí, como é que é? Você é uma pessoa radical em relação à mentira? Então a gente vai falar sobre isso, tem muito assunto aqui. Eu quero começar chamando o primeiro vídeo da internet, que é uma pessoa tentando explicar um pouco a respeito do que é uma fake news. Vamos assistir. Que é tão difícil convencer uma pessoa que ela está acreditando numa fake news. E se eu te falar que a razão de tudo isso é explicada pela neurociência? Por conta de alguns mecanismos cognitivos, nós preferimos ler e consumir informações em que já acreditávamos previamente. Isso é chamado de viés de confirmação e ele fala sobre essa tendência humana em buscar informações que estejam de acordo com as suas crenças pré-estabelecidas. Mas a história não para por aqui, porque depois de se combater uma fake news, geralmente a outra pessoa fica bem nervosa. Isso se deve à dissonância cognitiva. Ela é definida como o mal-estar que sentimos quando as nossas crenças e valores são colocados em contradição. E do ponto de vista evolutivo, as regiões do cérebro que são ativadas nessas situações são áreas mais recentes. Isso quer dizer que, com o passar do tempo, o nosso cérebro evoluiu para detectar e lidar com conflitos cognitivos. Mas a terceira parte é a que mais dói, que é quando a pessoa entende que realmente é uma fake news, mas ela banaliza. Mas cientificamente falando, essa banalização é apenas o cérebro da pessoa tentando diminuir o seu mal-estar, reduzindo a contradição entre a sua crença em algo fake e a verdade. Então a disseminação das fake news é um mecanismo cognitivo bastante simples. As pessoas tendem a acreditar no que confirma as suas crenças pré-estabelecidas e a não gostar e desconfiar do que se choca com elas. Agora, se a tendência é justamente essa, de acreditar no que a gente já acredita, para não cair em fake news é preciso conter o impulso e, claro, checar a sua veracidade. Parece algo bastante simples, mas em um ambiente extremamente polarizado, como está o Brasil, requer um certo esforço. Olha, e gostei dessa explicação, né, falando sobre como que funciona no nosso cérebro essa questão. E uma pergunta que eu sempre me fiz foi em cima disso, né? Por que as pessoas têm mais facilidade de acreditar numa mentira do que acreditar na verdade, né? E como eu disse no início, como o diabo é o pai da mentira, normalmente a mentira que ele conta, ela traz conforto. Ela né? traz conforto, ela agrada mais as pessoas, né? A queda do homem na Bíblia começa com uma mentira, porque Deus fala com Adão e Eva que se eles comessem do fruto eles iriam morrer, e a serpente vai e fala, é certo que não morrerás. E eles tiveram mais facilidade de acreditar na serpente do que no próprio Deus. E aí a serpente ainda vira e fala, é o contrário, se vocês comerem, vocês vão ser como Deus. Conhecedores do bem e do mal, sendo que eles já eram como Deus, porque eles tinham sido criados à imagem e semelhança de Deus, né? A mesma coisa a gente pensa lá no céu, como que o anjo Lúcifer
conseguiu convencer 1/3 dos anjos, né? Então, se lá no céu ele conseguiu mentir para 1/3 dos anjos, e esse 1/3 dos anjos caíram junto com ele, viraram os demônios hoje, né? Então, a mentira é algo que normalmente convence demais as pessoas. É muito né? poderosa, né? Porque a nossa mente, como eu disse nesse vídeo, né? Nossa mente sempre quer o conforto. Então, é mais fácil trabalhar para criar uma nova sinapse e ter um entendimento novo, ou ficar confortável dentro daquilo que eu já acreditava mesmo, de alguma crença que já vem antiga. E por isso a facilidade de acreditar nas Você falou que é poderosa. falsas É poderosa notícias. e perigosa. Perigosíssima. Né? Porque são os dois lados. Né? Quantos casos a gente viu? Lógico, ano passado, na política, a gente mais viu foi na política, fake news. Ok, tá bom. Mas isso não é uma coisa de hoje, né? Isso é uma coisa antiga, como o Cristiano falou, desde sempre existiu. É uma coisa que a gente precisa, né, se policiar para não fazer, para não cair. E aquela coisa, né? Como você disse, é muito mais fácil você acabar acreditando numa coisa que parece que é verdade, que é um sofisma, e na verdade não é. E eu vejo que muita gente, até cristãos mesmo, crentes, pessoas que estão na igreja, as pessoas têm muita dificuldade com a mentira, né? Porque, assim, falar uma mentira é algo que às vezes parece que não é tão ruim, Parece não que é afeta. inofensivo, né? É, algo inofensivo. Não, eu falei, tá chegando, tô. O cara nem saiu de casa ainda, né? Não, já tô chegando. Então, assim, a caminho. As pessoas, elas às vezes mentem sem nem perceber que estão mentindo. E o pior da né? mentira é porque sempre depois você precisa de outra mentira para cobrir aquela primeira, né? E aí vai virando uma bola de neve. Tem uma mentira que todo pai já falou pro filho e vai falar ainda muitas vezes. Na volta a gente compra. Na volta a gente essa compra. É a campeã. Quantas vezes eu falei isso com a Rafaela, eu falei com o Samuel. Na volta a gente compra, Rafaela. Depois a gente vê. Cadê? Depois a gente vê, na volta a gente compra, na volta Tamo a gente vendo. passa. Até hoje tá então, esperando. Então, às vezes a gente, né, para conseguir alguma coisa, às vezes você oculta a verdade também, que também a omissão, acaba, né? Sendo uma mentira. Eu lembro que eu não era convertido ainda, eu morava num bairro que não era um bairro muito bom assim, aí eu falava que eu morava no bairro do lado, que era melhor, né? Onde você mora? Eu moro em tal lugar. Até que um dia meus amigos foram na minha casa e viram, não, mas peraí, você falou que morava em tal bairro, você mora aqui, né? Então, a mentira realmente ela tem perna curta. Tem perna curta, né? Eu acho que sempre, a Bíblia fala que Deus traz à tona tudo que está escondido, né? Então, Deus traz a luz, né? Deus traz luz a tudo que estava escondido. Então, não tem nada que vai ficar escondido, né? A gente mente achando que ninguém nunca vai descobrir a verdade, mas em algum momento a verdade aparece. Quando você mente, Deus sabe que você está fazendo uma coisa errada. Então, de uma certa forma, mais cedo ou mais tarde, aquilo ali, uma hora vai vir à tona, ou seja, Deus vai trazer a luz e não vai ter como mais você deixar encoberto, porque suas máscaras vão cair. E não adianta a gente querer ficar, né, se iludindo, pensando, não, ninguém nunca vai saber. Primeiro que Deus está vendo tudo. Que é o único a que Bíblia importa. fala que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, passam por todos os lugares. Então, a primeira pessoa para quem você, mesmo que você ache que ninguém esteja vendo, Deus já está vendo, e só isso já basta. Né, a primeira coisa. E agora saber, poxa, ninguém nunca vai saber? Não. Uma hora Deus vai trazer uma situação, com que vai fazer com que aquilo que você está escondendo apareça. Eu, pelo menos, não conheço nenhuma situação em que a mentira prevaleceu sobre a verdade. Não teve nenhuma situação, não, eu menti nessa situação aqui, foi melhor. Não, sempre a verdade é o melhor. Sempre você falar a verdade, você colocar a verdade é o melhor. Vamos chamar a primeira participação da internet. A Bruna, ela gravou lá no Instagram, no @semlimites.tv. Você quer participar do nosso programa, é só você entrar lá, gravar o seu vídeo em cima dos temas, né? A gente sempre coloca os temas lá nas caixinhas de pergunta. Vamos ouvir a participação da Bruna. Gente, cuidado com as fake news, cuidado com a propagação de mentiras, de falsas profecias, de todas essas coisas. A gente tem que buscar as fontes, né? E temos que fazer pesquisas e temos que estar dispostos também a termos as nossas verdades confrontadas, porque muitas vezes da fonte de onde nós estamos bebendo aquela notícia é uma fonte que está
sendo enviesada e a gente está querendo acreditar naquilo. E muitas vezes outras pessoas estão trazendo as verdades para nós e a gente não quer enxergar, né? Então, mais do que as fontes, né? Sempre olhe fontes opostas para você criar sua própria opinião, né? Sempre tome cuidado com a estruturação dos argumentos dentro de uma notícia, porque com essas coisas você vai conseguindo pegar quando é uma notícia construída, como é uma fake news. E, acima de todas as coisas, busque o Senhor da sabedoria, porque Ele nos ajuda, Ele traz a nós a verdade, Ele não nos deixa enganado, né? Em nome de Jesus, todo espírito de confusão tem que sair da nossa vida, vamos ter sabedoria, gente. Olha aí que legal a participação da Bruna, né? E ela falou uma coisa ali muito interessante, né? A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele vai nos guiar, ele vai nos conduzir a toda a verdade. E a importância da fonte, né? Quem está falando aquilo? Porque eu, conhecendo a fonte, eu vou ver se aquela pessoa tem credibilidade mesmo para falar aquilo que ela está falando, né? Colossenses 3:9 fala um pouco disso, né? Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então, a Bíblia traz o tempo todo o quanto a mentira é uma característica do nosso velho homem mesmo, né? É mais confortável mentir. A mentira sempre existe, sim, um conforto momentâneo ali, mas existe um certo conforto de estar ali. E quando nós somos transformados por Deus, nós devemos estar mais comprometidos com a verdade do que com o nosso conforto, né? Do que com aquilo que... Sim, e qual, dentro desse contexto que a gente está falando, né? O que seria aí? Né? Mentir e omitir. Estão ligadas? São diferentes? Eu acho que é a mesma coisa, né? Quando você omite algo, mas se eu falar isso, né? Quando você está omitindo, né? Você não está dizendo tudo. Na verdade, você está escondendo alguma coisa, parte, né? E quando você esconde, na hora que vem a luz é pior. Às vezes, se você falasse aquilo, se você fosse transparente... Resolvia, né? Resolvia. Então, esse caso se aplica a Abrão, quando ele falava que Sara não era a esposa dele. Como é que o faraó viu Sara achou ela linda? Ele falou, nossa, eu quero ela para minha esposa. E aí, o que Abraão falar para ele? Não, você não vai falar que você é minha irmã, porque aí se ele souber que eu sou seu marido, ele vai me matar. Abraão mentiu ou omitiu? Então, dizem que Sara tinha realmente um parentesco meia irmã com ele. Então, dele. na verdade, ele não mentiu. E, diante daquela situação de perigo, ele viu essa como uma saída. Mas aí depois Deus teve que ir lá e consertar. Deus teve que mostrar em sonho um preço, né? Que ela era realmente a esposa dele. E Deus guardou ali Sara, né? Porque... como ele já tinha pego ela como esposa sem matar Abraão, porque o problema é que ele mataria Abraão. Deixar de pegar ele como esposa, ele não deixou, porque Sara era formosa, né? Mas lá na frente, Deus guardou ali a Abraão e Sara, dando aquele sonho, e ele devolveu e acabou virando amigo. Então, no final, a situação ela se acertou, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. E eu lembrei de uma história aqui, eu ouvi muito tempo atrás, numa pregação, de um pregador que estava em crise, porque ele ia para a praça falar de Jesus para as pessoas, ele ia pregar numa praça, e ninguém acreditava. E todos os dias naquela mesma praça, tinha aqueles vendedores que vendiam aquelas coisas milagrosas, né? E ele falava assim, aquele cara está vendendo uma mentira. Eu lembro que uma vez um amigo meu comprou um boneco, que você falava com o boneco, ele dançava, ele corria. E, na verdade, o cara era ventríloco, ele mexia assim com a mão. E ele falava que o boneco era importado do Japão, que ele tinha um comando de voz. E esse amigo meu comprou. Né? A gente chegou lá e ficou falando com o boneco. Levanta! O boneco chamava Carlito, né? Dança, Carlito. E o Carlito lá no chão. Aí ele ficou em crise, que ele falou, aquele vendedor lá vende um produto falso e ele consegue convencer as pessoas, e ele está falando uma mentira, e eu estou aqui falando a verdade e ninguém acredita. Aí diz que um sábio virou para ele e falou, é o seguinte, ele vende a mentira como se fosse uma verdade. E você está falando da verdade como se fosse uma mentira. Você não está falando com a convicção que você deveria ter,
com a certeza que você está tendo. Então, assim, muitas vezes a pessoa acredita tanto numa mentira, a mentira ela é falada tantas vezes que, e isso a gente sabe, não é porque todo mundo está falando uma mentira que ela vai virar uma verdade. Mas a pessoa ela pode acreditar naquela mentira como se fosse uma verdade, né? Vira um senso comum de todo mundo acreditar naquilo, né? Como a bispa falou, né? Os estigmas, né? Aquilo que você acredita que não é verdade. Todo mundo tem uma dessa. Eu não sei se é da sua época. Eu lembro que falava que beber leite com manga, sim, que você ia morrer, né? Tava. Aí é tanto repetida aquela mentira que você fala, eu que não vou tomar esse negócio. Não vou arriscar, eu né? não vou arriscar Senão... aqui, né? E, na verdade, as pessoas foram convencidas de uma mentira, né? Com certeza, com uma raiz que não tem nada a ver ali, né? Tem também um outro versículo aqui, e aí vou perguntar para vocês sobre esse tema, né? Que está em Efésios 4, 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Eu acho que aqui na Bíblia trazer a parte da ira, depois de falar sobre a mentira, será que está ligado também com aquela coisa que você não gosta da pessoa, mas você sorri, finge que gosta, porque está na igreja, né? Então não pode deixar de gostar, não pode falar. É uma mentira quando eu não gosto de alguém, eu tenho um problema para resolver com a pessoa e eu finjo que eu não tenho. Eu não acho. Eu acho que nesse ponto aí que você falou, a Bíblia fala, na medida do possível, no que depender de você, tem de paz com todos. Então, mesmo que eu não goste muito daquela pessoa, às vezes tem um negócio que parece que você não vai com a cara de alguém, né? Mas é porque às vezes tem um motivo para você não gostar, né? E você finge que esse motivo não existe. Você ser educado, você ser um cristão, isso cordial, né? Você não está sendo falso por causa disso, você não está sendo hipócrita por causa disso. Você está cumprindo o que a palavra de Deus te ensina, né? Agora, eu não gosto, mas eu estou interessado aqui em alguma coisa, por interesse eu vou lá, vou bajular aquela pessoa. Aí você já está... Você já está passando do limite, né? Vamos assistir mais um vídeo aqui da internet. É um vídeo até engraçado, né? Tá falando de alguém que mentiu no currículo, né? Para poder conseguir aquela vaga de emprego. Olha lá, vamos assistir. Solo mal aqui chegou, mas que você deixou. Solo mal assim, olha lá, é o famoso lobo na pele de ovelha, né? Ali é o cachorro vestido de ovelha, fingindo ser uma ovelha, né? É aquela pessoa que coloca no currículo a inglês fluente, né? Aí vai falar com a pessoa, ela não sabe nada de inglês, tem computação, às vezes não sabe mexer no computador. Coloca contando que ninguém vai precisar daquela habilidade, né? Chega na hora. Já vi muito isso aí. E a questão é a seguinte, normalmente a pessoa que mente, ela acaba lá na frente sendo envergonhada, né? Porque se vem à tona, né? Então, o que você vai dizer? Às vezes, assim, é melhor você passar a vergonha e dizer que você não fala inglês do que chegar na hora e precisar falar e você não saber, né? Não, exatamente. Tem um versículo na Bíblia, né, que eu vou ler aqui, e quando a gente mente, a gente não está seguindo o exemplo de Jesus, né? Jesus foi o único homem 100% perfeito na face da terra. E essa passagem está em Colossenses 3, 9 e 10, que fala assim, não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, Deus é um Deus que abomina todo tipo de mentira, de falsidade, né, de qualquer coisa que está fora da palavra, que não está em comum acordo com o que ele fez, com o que ele criou, com o que ele determinou. Então, a gente pode pensar, às vezes, né, como você falou, nossa, agora, se eu falar uma mentirinha aqui, será que vai ter problema? Mentirinha branca. Uma mentirinha, né? Igual a questão do pecadinho. Só um pecadinho. Não tem pecadinho. O pecado é pecado, independente do grau, do tamanho. Não tem, é pecado. E mentira é mentira. Não existe mentirinha, nem mentirão, nem mentira preta, nem mentira branca, né? Não tem mentira pro bem, né? Toda mentira que é pro bem, no final vai dar tudo errado. Mas o que você falou é verdade. Muita gente acha que a mentira do bem não tem problema, porque é pro bem daquela pessoa. Entendeu? Por exemplo, uma pessoa faleceu. Vamos dar um exemplo triste. Não vou falar para ela que o fulano faleceu.
não agora. Porque eu sei que ela não vai suportar, entendeu? E às vezes a pessoa fica protelando. Por exemplo, uma vez eu fiz uma protelação com a Rafaela. Eu fiz uma, né? Mas a mentirinha, igual eu falei, a Rafaela era muito pequenininha, ela tinha ganhado um peixe. O peixinho dela morreu. E eu falei, meu Deus, se a Rafaela ver que esse peixe morreu, ela vai ficar muito triste, ela vai ficar chateada. Mãe que nunca passou por isso, né? O que eu vou fazer? Se eu vou falar para minha filha que o peixe dela morreu, eu fiquei naquele dilema, e agora o que eu faço? Aí, o que eu fiz? Gente, eu sou mãe, tá? Fui lá na loja, comprei outro peixe idêntico que a Rafaela tinha, tirei o peixe que tinha morrido, coloquei o novo no aquário, e quando ela levantou, ela viu o peixinho dela lá, ela ficou feliz da vida, e eu não falei nada. Deixei quieto, abafei o caso. Eu falei, Deus, eu falei com Deus, Senhor, me perdoa, Senhor, mas eu não vou falar nada para ela. E foi. É engraçado, mas é interessante isso, né? Quando Jesus ele ressuscita, alguns soldados são pagos para dizer que os discípulos que foram lá, que removeram a pedra, o corpo. E roubaram, né? E as pessoas preferiram acreditar naquela mentira, muita gente ali acreditou nessa mentira, do que na verdade, sendo que Jesus apareceu para várias pessoas depois da sua ressurreição, né? Então, até hoje a gente vê que muitas vezes a mentira ela tem uma força maior do que a verdade. Ela prevalece muito, né? Assim. E é interessante que para o mentiroso, tem gente que mente tanto que a mentira passa a ser verdade. Assim, ele repete tantas vezes aquilo que é como se depois ele começa a repetir em um nível de detalhes, parece que ele realmente presenciou aquela mentira que ele está contando. Nem lembra mais, né? Nem lembra qual era a verdade. Exatamente. Vamos chamar mais uma participação da Juliette. Vamos ver a opinião dela sobre o tema. Muito bom, Cuidado com as fake news, eu tô ótimo. Na sua opinião, o que você acha sobre fake news? São mentiras que são propagadas por aí. E a gente tem que tomar muito cuidado. Porque sem conhecimento a gente acaba caindo em qualquer notícia que a gente vê na TV ou até no WhatsApp. Verdade. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada a você. Não, e tem outro ponto aqui que eu estava pensando, né, ouvindo ali a opinião da Juliette, né? Quantas coisas que lá atrás eram mentira e viraram verdade, depois, né, por exemplo, ovo, dizia que comer ovo aumenta o colesterol. Agora não, ovo é a melhor. Agora está liberado. O ovo é o segundo melhor alimento do mundo. É o segundo melhor alimento do mundo. E aí? Então, até a internet, ela faz isso também, né? A internet, ela deu voz a muita gente. Que não são profissionais daquilo. Para o mesmo assunto ali, você tem outra coisa que foi verdades, entre aspas, né? Que, na verdade, são mentiras travestidas de verdade. Você está falando agora do ovo, eu lembrei. Saiu uma matéria, acho que foi um tempo, tem umas semanas atrás, que foi feito um estudo e que foi descoberto que os suplementos fazem mal à saúde. Não sei se você viu isso. Não. Os nutricionistas ficaram todos assim, irados, porque isso é uma mentira. Como que pode ser que um suplemento vai fazer mal para a saúde? Gente, não existe esse negócio de suplemento fazer mal para a saúde, desde que você seja bem orientado, você tendo bom acompanhamento, você compre de uma fonte idônea, de uma boa empresa. Não existe isso. O suplemento, ao contrário, ele faz bem para a saúde, é para te ajudar a ter uma boa saúde. Eu acho que entra nisso, sobre dieta especialmente, né? É mais fácil eu ir para o nutricionista que vai cortar meu chocolate, cortar meu cafezinho depois do almoço, ou eu pegar um nutricionista no TikTok, e aí ele fala que está liberado o chocolate todo dia, está liberado. Mais fácil eu ficar com aquele nutricionista que está ali, né? É isso aí. Tem um livro aí, Aninha, para você indicar para o pessoal? Tem um livro muito bom aqui, gente, da Bispa Lúcia, Reflexões Diárias 2, porque já é o segundo livro. E aí, nesse livro, cada dia tem para o ano todo, né? E em cada dia ele tem um versículo, a reflexão, o devocional daquele versículo, no final tem uma oração para você repetir, para ser edificada. Então tem vários temas para todos os dias, está fantástico, fora que está super bonitinho assim também, se você quiser dar de presente para alguém. Eu tenho certeza que vai ser muito edificante. Isso aí, você adquirir esse livro e vários outros títulos na SBE Shop, sbeshop.com.br. E é claro, a palavra de Deus é a verdade, não tem uma fonte maior de verdade do que a palavra do Senhor. Vamos assistir mais uma participação? Vamos ouvir a opinião da Ingrid sobre o assunto, sobre o tema. Cuidado com as fake news, tá?
Na sua opinião, o que você acha sobre fake news? Meu, em tudo acho que é horrível, porque as pessoas soltam coisas na internet e a gente não sabe se é verdade, se é mentira. A gente acaba ali caindo nesse precipício se é verdade ou não. No meu ver, acho que para toda a população, sociedade, é horrível, porque a gente não sabe o que é verdade, ou o que é real, o que é fake. Obrigado. Ah, de nada. Olha aí a opinião da Ingrid. Eu queria fechar aqui o programa falando sobre a questão de... Hoje em dia parece que cada um quer ter a sua verdade. E ele quer convencer as pessoas daquilo. Não, isso aqui é a verdade. E tem coisas que são opiniões. Opinião, cada um tem a sua. Gosto, cada um tem o seu. Né? Eu não posso falar chocolate... Eu gosto mais de chocolate branco. Chocolate branco é melhor do que... Chocolate branco não é chocolate. Então, aí, já vira... Né? Cada um aqui vai ter a sua opinião. Sim. E as pessoas confundem muito isso, né? As pessoas querem que a sua opinião se torne uma verdade. Todo mundo tem que acreditar, todo mundo tem que concordar, ninguém pode contrariar, e para eu me sentir melhor, né? E aí você ainda tem que fazer seguidores, né? Não basta eu acreditar em algo, eu tenho que fazer com que as pessoas que estão ao meu redor também acreditem. É isso mesmo. Então, cuidado com isso, né? Ande na verdade, ande na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é Jesus, né? Ele disse isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E se você quer conhecer um pouco mais dessa verdade, que é a palavra de Deus, eu quero convidar você a participar de um dos cultos da Igreja Sara Nossa Terra em todo o Brasil. Você encontra o endereço mais perto de você no site saranossaterra.com.br. Você vai lá em igrejas, vai ter lá a busca para você achar o endereço mais perto de você. E você que está em São Paulo, eu te convido para estar conosco na Rua Augusta, número 2027, próximo ao metrô Consolação, todos os domingos às 10 da manhã e às 18 horas o culto da família, e no sábado às 6 e às 8 da noite o Arena Jovem, tá bom? Não deixe de se inscrever aí no nosso canal do YouTube, no semlimites.tv. Também siga a gente lá no Instagram, @semlimites.tv. Meu Instagram é Bispo Cristiano, com CH. Minha esposa, BPA Camille, com 2 L's e E. E Ana toda ela. É isso aí. Que Deus abençoe muito a sua vida. Fica na paz aí. Tchau, Forte tchau. abraço. Deus Beijo. abençoe. Tchau, tchau. Até mais.